Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, do deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta ao filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embara o pequenino que nasce, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, no olhar
olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Espero que você, telespectador, tenha se deleitado com esta música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Estamos iniciando mais um programa nesta manhã de terça-feira, hoje 26 de fevereiro. Mas o tempo está passando rapidamente. Praticamente o mês de fevereiro foi embora. Então, logo mais, nós vamos estar trazendo, ainda hoje, a segunda parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso tempo e registramos sobre o seguinte tema: as sete virtudes do cristianismo, do cristão, que você deve estar já avaliando a sua vida desde ontem, que você realmente tem apresentado na condição de discípulo de Jesus, de cristão, seguidor, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lições você está transmitindo como aquele que está realmente seguindo o caminho que é Jesus? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, continue ligado conosco, certamente Deus vai falar ao seu coração. Quero lembrar a todos, no próximo dia 28, Campina Grande estará sediando a abertura da 21ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã. Aliás, no dia 28, o pastor Helder Faber estará voltando aqui para falar sobre este grande encontro, as novidades, os lançamentos, novos seminários que estão sendo inseridos, estão sendo acrescentados a este mega encontro. Você não pode perder, não pode deixar de prestigiar. Campina Grande, enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se torna uma cidade de retiro. E aí você vai ter a oportunidade de participar de seminários. Em nosso templo, muitas igrejas vão estar sediando seminários paralelos durante o encontro, durante os dias. Então, você que está conosco, prestigie, participe, não viaje, não. Você vai ter muitos outros dias do ano para viajar, para ir à praia, para ir veranear ou fazer qualquer coisa de lazer. Então, fica aqui em Campina Grande, você que reside em Campina Grande, os pastores, lideranças, prestigiando este 20º Encontro Nacional para a Consciência Cristã. Sem perda de tempo, fiquemos com a segunda parte desta mensagem. A profecia que está lá no Salmo 68. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor, Deus está o escaparmos da morte, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando Jesus fez essa explanação ao afirmar: vinde a mim todos vós que estáis cansados, estava falando do fardo do pecado, porque todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que o pecado oprime. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave, porque Ele já levou todo o nosso fardo dos nossos pecados lá na cruz. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não pesa, porque Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E aí Ele diz, agora, que nós vamos aprender as 7 principais virtudes do cristão. Aí Ele usa a pedagogia. Ele deixou de usar a pedagogia ilustrativa da figura, da alegoria do homem do campo, que puxa, o animal que puxa o arado, e traz sobre o seu dorso, sobre o seu pescoço, o jugo, a canga, que é pesada para o animal puxar, comparando a canga que ele tem, o jugo que ele tem para oferecer é suave. Aí ele diz, agora aprendei de mim. O verbo aprender está no imperativo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vamos ver agora essas 7 virtudes, que vocês vão ver, nós vamos perceber, que elas estão em toda a Bíblia, principalmente nos Evangelhos.
Jesus, quando começou a formar o colégio apostólico, os discípulos, ele começou a passar para eles essas virtudes, e mostrou também que o cristão, que agora está sentindo-se aliviado deste fardo que era o pecado, ele vai ter muita condição de produzir realmente, de vivenciar essas virtudes. Então Jesus, primeiro, não poderia ter autoridade nenhuma se ele antes não desse o exemplo. Jesus é diferente de todos os demais líderes, porque os outros líderes, todos eles diziam: façam o que eu mando, façam o que eu recomendo, façam o que eu estou dizendo. Mas Jesus, antes de dizer que eles deveriam fazer, Jesus primeiro deu exemplo. E aí onde consiste a autoridade dele, ser realmente aquele que deve ser analisado, deve ser avaliado, deve ser realmente seguido. Porque ele disse: aprendei de mim. O verbo aprender, vale salientar que Jesus foi o único que teve autoridade para realmente chamar e convidar a todos a vir a ele, para aprender dele e chegasse para Deus, porque ele mesmo disse, quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o próprio Deus, que como homem, em sua natureza humana, deu o exemplo disso que nós vamos ver. O primeiro deles é que ele nos ensinou, através da sua vida, conforme encontramos lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes despiu-se, despojou-se de toda a sua glória, tendo sido obediente até a morte e morte de cruz. A primeira lição que Jesus deu foi de obediência. Lá no Calvário, quando ele estava crucificado, ele estava lá rendido como homem, em toda a sua natureza humana, a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. No Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Jesus, inúmeras vezes, ele estava disposto, pronto a obedecer. E aí Jesus diz lá no Evangelho de São João: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E como já citamos Filipenses 2,8, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele estava crucificado, lá na cruz, ele usou o verbo: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele usou a palavra teletestai no grego, que quer dizer: tudo está consumado, tudo que eu tinha de realizar, tudo que eu tinha de fazer, tudo que eu tinha de cumprir, eu obedeci, sem deixar nada a fazer, deixar de fazer. Ele cumpriu tudo, ele foi obediente, portanto, essa é a primeira lição, essa é a primeira virtude. E ele disse: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos ordeno, ou vos mando. Então você e eu fomos chamados, nós que estávamos sentindo um fardo pesadíssimo. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, porque ele foi aquele que obedeceu até a morte, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter condições de segui-lo. E ele espera que nós lhe obedeçamos. Essa é a primeira virtude. A segunda virtude é que ele nos diz aqui: aprendei de mim. Olhe que ele está sempre dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E essa expressão humilde, essa é a segunda virtude, humildade. Sou manso e humilde. Por isso que João, quando foi convidado para ser aquele que deveria ser o seu precursor, disse: convém que ele cresça e que eu diminua.
Jesus disse que os humilhados seriam exaltados e os exaltados seriam humilhados. Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, vale salientar esse texto, é importante a gente ler esse texto, Filipenses 2, 3, olha o que é que Paulo diz aqui sobre a humildade. Paulo foi um outro discípulo que seguiu isso aqui à risca. Filipenses capítulo 3, versículo 2, deixa eu ver, 2, 3, desculpe, 2, 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então essa virtude, a humildade, Jesus espera que os seus discípulos deem provas realmente de terem aprendido com ele que foi manso e humilde de coração. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a segunda virtude. A terceira virtude que Jesus também deixou para todos nós é que nós devemos também sabermos perdoar. O perdão. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quem achou bom ter se sentido perdoado por Jesus, no momento em que você veio a Ele e obteve o perdão de todos os seus pecados, quem achou bom, levante a sua mão. Quem achou bom, levanta a sua mão, bem alto, não tem acanhamento. Amém, graças a Deus. Espero que os que estão em casa também tenham correspondido à minha pergunta. Vocês estão acompanhando. Lembrei agora do pastor Solano, que esteve aqui, batia palma para que todo mundo se estava acompanhando. Muito bem. O perdão é a terceira virtude. Vamos à quarta. A quarta virtude que eu queria deixar para você, que está aqui, aqueles que me assistem, é o amor. Essa virtude tão negligenciada, essa virtude tão desprezada, essa virtude tão em desuso em nossos dias, por causa do egoísmo, por causa do egocentrismo, por causa da ambição, por causa do desejo de querer às vezes passar por cima dos outros, custe o que custar. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo crente conhece esse versículo na ponta da língua, mas são poucos aqueles que conhecem 1 João 3,16. Poucos conhecem esse texto. Não estou falando do Evangelho. Evangelho João 3,16, todo cristão tem isso na ponta da língua, mas 1 João 3,16, são poucos aqueles que conhecem. E aí você vai ver agora, por que não conhecem? Porque agora vem a parte prática. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Essa virtude, pouco praticada, em desuso em nossos dias, tem sido impraticável. Agora lembremos, irmãos, Jesus não precisava de exigir isso, porque ele disse: meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso. É suave. E Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que é bom que você abra a sua Bíblia e acompanhe essa escritura, porque observe que Jesus, quando falou isso, o Evangelho de João 14, 21, ele estava falando exatamente para aqueles que vieram a ele, para aprender com ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Esse amor é para ser praticado, é para ser exercido. Nós encontramos não apenas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, mas encontramos também
no capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, 8, versículo 31, o Senhor dizendo para os seus discípulos: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E ainda no Evangelho 13, versículo 35, de João 13, 35, ele novamente dá ênfase a esta virtude. Verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E Jesus deu o maior exemplo de amor. O maior exemplo de amor Jesus deu. Sabe por quê? Porque no Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus nos diz que Ele, tendo amado a todos, amou-os até ao fim. Amou a todos, e tendo amado a todos, amou-os até ao fim. Amou um Pedro que o negou, sabendo que ia negá-lo, um Tomé que ia decepcioná-lo, e um Judas que ia traí-lo. Ele amou a todos, e tendo amado a todos, amou-os até ao fim. E que exemplo Jesus deu na vida prática para nós. Por isso que ele disse: aprendei de mim. Na pedagogia de Jesus, ele quer que nós aprendamos, porque ele foi o primeiro a dar o exemplo. Aprendei de mim. Vamos a outra virtude. Essa outra virtude chama-se santidade. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: Jesus não precisava se santificar, porque ele é santo. Amém? Uma vez eu estava ouvindo a missionária do Betel brasileiro, Ernestine, já idosa, e ela pregando uma vez na congregação que eu fui dirigente muito tempo, ela mostrou e provou na Bíblia que Jesus não precisava se santificar. Mas por que no Evangelho de João 17:17 ele disse: Pai, é por eles que eu me santifico? Por que Jesus disse isso, se ele não precisava se santificar? Lembremos que ele, na condição de homem, ele era o nosso representante. Ele estava no meu e no seu lugar, até a hora que subiu a cruz. E nessa condição, ele estava se santificando por nós. É isso que ele nos diz no Evangelho de João 17:17. Eu queria ler para vocês, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele diz também: Pai, é por eles que eu me santifico. Porque Jesus estava se santificando por nós, se ele já era santo? É porque ele estava também querendo dizer para mim, para você, dar o exemplo, a lição de que nós devemos aprender com ele a viver uma vida de santidade. Até porque na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nós encontramos o escritor sagrado nos dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pedro também nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade, ela tem também que ser observada, é uma das virtudes. E aí alguém pode dizer: pastor, é muito difícil a gente numa sociedade tão corrupta como essa que nós vivermos uma vida de santidade. Eu queria só lembrar o exemplo de Ló, lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele viveu uma vida separada. Quero lembrar também Noé. Ambos andavam com Deus. Isso significa que eles andavam em comunhão, em santidade, em uma vida separada. E nós temos muito mais condições do que eles naqueles dias. Sabem por quê? Porque Deus providenciou 3 aspectos para a nossa santificação.
A primeira delas está lá no Evangelho, isto é, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O segundo aspecto que nós temos para nossa santificação é a pessoa do Espírito Santo, conforme está escrito lá em Tito capítulo 3, versículo 5. Ele nos lavou com o lavar regenerador e santificador do Espírito Santo, do qual nós somos morada, somos templo de Deus. E também temos um outro aspecto para nos purificar. João 15, 5. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De sorte que essa virtude está ao alcance de todos. Nessa pedagogia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, nós temos condições demais até, que o jugo de Jesus é suave. Por isso que ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve, para aqueles que querem viver uma vida realmente que seja frutuosa, que produza esses frutos. Mas vamos para o sexta e penúltima virtude. É a fidelidade. Quando Jesus diz lá em João, capítulo 8, versos 32 e 36, inclusive esse versículo foi citado muito pelo presidente durante a sua eleição, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, meus irmãos, ela está embasada naquilo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer realmente viver uma vida de fidelidade? Jesus é esse caminho. Por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, e o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Paulo escrevendo na sua carta 2 Coríntios, eu acho esse versículo fantástico. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, esse versículo, ele realmente traduz aquilo que você e eu, como cristãos, devemos viver e cultivar essa vida, essa virtude, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Paulo escrevendo 2 Coríntios 13, versículo 8. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.